Ai, tô com frio. O teu não é bom também? Alguém aí? Você desativou o comentário? Nossa. É a Jéssica. Jéssica aqui? Turma. Oi, Jéssica, paz. Oi, Dri. Quanto tempo que nós nos falamos. Como você está? Meu Deus do céu. A irmã mais desnaturada. Por que tá acontecendo Por isso? que fica assim? A Rafa, o Michael. Paz, gente. Ó, o Michael saiu ontem da live que eu nem vi. Tá louco. Quem que é aquele coração? Não enxergo? É a Jéssica, né? Não é, acho que não. É complicado hoje. Já já a gente começa. Estamos esperando vocês entrarem. É o Bruno. O Bruno. Ah, o Bruno, que é o do coração. Ah, o homem do coração. De coração pra coração. Tem café na açúcar, Fran? Não o suficiente para esse ano. Estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Márcia, Rafa, irmã Ana, Brunão. Paz, irmã Ana, paz, Márcia. Glória a Deus. A bateria acabou ontem. A sua ou o celular? Pelo jeito foi os dois, né? Tanto do celular quanto do Michael, né? Que ele já tava bem baqueadão, né, ontem. Eu também tô hoje. Eu tô até tomando um café aqui para desbaquear. Glória a Deus. E aí, como é que vocês estão? Estão ouvindo bem? Tá bom o áudio? Como é que tá? Gente, tudo certo por aí? Esse vento que deu, tá tudo nos conformes? As telhas estão intactas? Aqui em casa foi a cobertura ali de trás, que é de alumínio, voou, foi embora. Lá na igreja também voou bastante os... Como chama aquilo? As placas de isopor. Por aí tudo certo? Tudo certo na casa de vocês? Quer café, Rafa? Vem aqui tomar. Não muito. Bom. O gato brinca, tá coisando o fio da TV. Tô brincando. Glória a Deus. Maicon, agora sim que apareceu o Maicon. O Maicon tá no recorde, 2 dias seguidos na live. Uau! Vamos aplaudir. Você para de judiar. Ele sabe que eu gosto de pegar no pé dele. Glória a Deus.
Irmãos, compartilhem a live aí. Abram uma sala de vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Hoje a palavra é uma palavra muito pontual, produtiva, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração, vai falar grandemente às nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. A gente vai dar mais 2 minutinhos para quem puder entrar aí, né? Se você puder fazer a sua sala de vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Claudenir, grande Claude. Tamo junto, mano. Show. Glória a Deus. Eita. Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Enquanto acaba o cafezinho, você vai se ajeitando. A pastora vai orar aqui. Amém, gente. Vamos então fazer uma oração para a gente começar. E que o Senhor possa ministrar o seu coração através dessa palavra de hoje. Que ela venha como um alento ao seu coração, como um despertamento, como algo dos céus para a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Eu não sei como foi seu dia hoje, como tem sido a tua semana, mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar algo dos céus sobre a sua vida, uma palavra do céu que te anime para terminar aí essa semana cheio da glória de Deus, né? Fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento. Sim, te agradecemos, Pai, ó Deus, Jesus. por mais um dia. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos chegando ao fim, né? Passamos da metade da nossa semana e até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, eu não sei como foi a semana dos Teus filhos, mas eu sei, Senhor, que tudo coopera, Senhor, para o nosso bem. Glória. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama e que o Senhor não perde o controle de nada, que tudo, Senhor, está em suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, hoje, que o Senhor ministre o coração das pessoas que estão participando dessa live, ó Pai, que de alguma forma, Senhor, venha com a Tua palavra, Senhor, como uma faca, Senhor, de 2 gumes, ó Deus, penetrando, Senhor, o coração deles, assim como o Senhor... Pai, ministra sobre as nossas vidas, ó Pai, desperta-nos, Deus, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, desperta-nos para algo, Senhor, grandioso, que sabemos que é o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, a Tua bênção, Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus. Sim, Senhor, sabemos que, Senhor, para algumas pessoas, Senhor, pode ter sido uma semana difícil, mas essa semana ainda não terminou e eu creio que até o final dela, aquilo, Senhor, que eles precisam, estão buscando de Ti, a provisão, Senhor, que os Teus filhos precisam, Senhor, nós declaramos, ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor, uma porta aberta nos céus, ó Deus, se derramando agora sobre os Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, e que até o fim dessa semana nós tenhamos testemunhos maravilhosos para contar, Senhor, das coisas grandiosas que o Senhor fez ainda nessa semana, Pai. No nome do Senhor Jesus, abrimos o nosso coração neste momento, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Preparamos a terra do nosso coração, Senhor, para que a Sua palavra venha, Senhor, cresça, Senhor, em nome de Jesus dentro de nós e se torne, Senhor, prática nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nós, Senhor, estamos aqui dizendo sim, Pai. Nos disponibilizamos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar que eu vi aqui o meu amigo Lenilson. Tá assistindo, né? Entrou aí na sala que eu abri na live e infelizmente ele perdeu a sua esposa nesse dia, né? Enterrou a sua esposa nesse dia. Eu quero dizer que nós sentimos muito a sua perda e que eu orei hoje pela sua vida, para que o Espírito Santo console, conforte, te dê forças, meu irmão, te dê forças.
Jesus, para que você continue a caminhada junto com seus filhos. E se você precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição, tá bom? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te console e te conforte. Não há palavras que a gente possa dizer que vai fazer isso, mas que aquele que te criou, que te ama, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vai te confortar, vai te consolar e vai te ajudar nesses próximos, nesse tempo que é o qual você está vivendo agora, em nome de Jesus. Amém. Sentimos muito. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler um texto. Na verdade, essa palavra ela pulou, né? Na verdade, estava no coração da pastora. Ela não quis pregar, ela não quis ministrar. Estava no coração dela. Dividir. Ela só me chamou para ajudar, para ela participar da palavra comigo, e aí já se esquivou e saiu fora. Né? Mentira. Pra depois vocês não dizerem Não, que é o pastor assim. é fominha, o pastor é fominha. Eu não sou fominha não, Não, aqui é ó. bem assim. Eu falei para nós dividirmos. Então vamos lá. Eu quero ler o texto que está em Lucas 14, versículo 15, que diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer num banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e precisei ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa parábola, ela começa dizendo, né, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, só para a gente entender, Jesus um pouco antes, ele está na casa de um fariseu e ele começa ali dizer sobre como você se portar quando você for convidado para ir a um lugar, né? E ele está falando: olha, você nunca pode pegar um lugar de destaque, você tem que sempre pegar um lugar de menos destaque, para que você não corra o risco de você passar vergonha, porque talvez aquele lugar que você escolheu de destaque já estava reservado para outro. E Jesus está falando assim: então toda vez que você entrar num lugar, for convidado, você escolha um lugar que não é de destaque, porque se aquele lugar não for para você e o seu lugar for um lugar de destaque, o próprio Senhor virá e falar: olha, o seu lugar não é aqui, então vamos para o lugar aonde você está preparado para você. E Jesus começou a falar sobre isso, né? Ele diz assim, pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então ele estava falando da humildade, daquele que se coloca, né, como servo, enfim. Então, quando um do que estava à mesa com Jesus ouviu isso, ele disse: olha, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus.
E aí Jesus, esse cara que falou, a Bíblia não menciona o nome dele, eu imagino, ele falou, puxa vida, vai ser um momento legal, vai ser algo poderoso, vai ser algo, né, agradável, vai ser algo muito legal, vamos dizer assim, né? Só que Jesus fala assim, no versículo 16 diz, Jesus respondeu, e aí ele começa a falar através dessa parábola, ao qual ele explica, né? Ele começa ali pela parábola dizer, olha, parafraseando aquilo que Jesus falou, não vai ser bem assim, não vai ser tão fácil assim, não vai ser dessa forma, né? Nem todos pensam igual você, nem todos vão ter a mesma mentalidade que você. E então ele começa a falar através dessa parábola que a Bíblia intitula de o grande banquete, que simboliza o grande dia, né, da salvação, o grande dia do Senhor para as nossas vidas. E eu acho interessante que todas as vezes que Jesus ele menciona, ele fala sobre isso, né, a maioria das vezes quando ele vai falar sobre a salvação, sobre aquele grande dia, ele usa uma parábola. E essa parábola é muito interessante. Eu quero que você entenda comigo por que eu estou falando isso, por que essa parábola ela é tão real para os nossos dias, porque nós entendemos que nós já estamos nos últimos dias, já estamos próximo do grande dia do Senhor, já estamos para inaugurar, vamos dizer assim, né, esse lugar onde o Senhor foi preparar para nós, né, o grande dia da salvação. Mas existem esse contexto aqui, nessa parábola vai dizer sobre algumas coisas que já têm acontecido nesses dias, né? Nós temos falado sobre prioridade, nós temos falado sobre como, né, o que o Senhor tem esperado de nós nesses últimos dias. E uma das coisas que o Senhor me falou muito, muito claro ao meu coração e tem falado através de homens de Deus, que essa pandemia, esse momento que estamos vivendo, ela está causando um divisor de águas nas nossas vidas. E não só nas nossas vidas, mas como igreja, né? Até mesmo no quesito salvação. Por quê? Porque muitos que estavam dentro vão ficar de fora, e muitos que estavam para fora estão querendo vir para esse contexto, estão querendo. Então resume muito daquilo que está dizendo nessa parábola, né? Ele começou dizendo assim que um homem preparou um grande banquete. Ele preparou uma festa e ele convidou muitas pessoas, como diz ali no versículo 16. Só que na hora de começar, ele enviou os servos para dizer aos que haviam sido convidados e dizer, venham, pois tudo já está pronto. Isso aqui simboliza que o grande dia que o Senhor vai chegar e vai falar assim, olha, né, como a própria Bíblia diz, vai chegar de surpresa. Não tão de surpresa, porque os sinais estão dizendo, a palavra está dizendo, desde quando Jesus partiu, subiu aos céus, ele já deixou tudo isso falado, escrito na palavra de Deus. Então nós não seremos pegos tão de surpresa assim. Agora, qual vai ser o diferencial? Em qual dessas pessoas nós estaremos enquadrados? Qual é a resposta que daremos para isso? E nesse tempo é algo muito interessante. Se a gente pegar esse texto aqui e começar, e a gente for analisar, talvez alguns digam assim, mas esse povo aqui, os que deram a desculpa, eles estavam com a sua agenda programada, com o seu dia a dia, com seus afazeres. Porém, quando a gente vai estudar a cultura e como funcionava as questões, isso era algo típico, né, da região, lá da cultura deles. Alguém dá uma festa, um senhor dá uma festa e ele convidava um tempo antes, né, alguns dias ou meses, eu não sei, antes ele mandava convidar, ele já anunciava, ele já deixava em alerta quem ele tinha convidado, ele já falava, olha, vai ter uma festa, estou te convidando. E quando estava pronto para dar essa festa, ele reenviava os seus servos simplesmente para dizer, podem vir porque já está pronto. E se a gente fizer um paralelo com Deus, com as coisas do Senhor, com o projeto da salvação, com a vinda do Senhor Jesus, é basicamente isso. Jesus veio em terra,
se entregou, morreu e deixou um alerta para nós. Eu estou indo, ele vai dizer isso na palavra de Deus, eu estou indo para o Pai, eu estou indo preparar morada, mas eu vou voltar buscar a minha igreja, né? Então ele avisou que já tem que ia preparar um banquete para nós. Então nós somos esse povo que estamos em alerta, nós já sabemos o que a qualquer momento Jesus vai bater a nossa porta e vai falar: olha, eu vim buscar vocês, né? Ou não. E aí que a gente quer aqui trazer essa realidade para nós, para que você olhe para dentro de você e veja se aonde você está enquadrado. Porque quando o servo volta, e ele volta e começa a ir um por um daqueles que foram convidados, daqueles que foram chamados pelo Senhor, por esse Senhor, para o grande dia da festa, para o grande banquete, o que ele encontra? Desculpas. Então, quando o Senhor ele vem e começa a falar: olha, está tudo pronto, agora é só vocês se prepararem e ir para esse lugar. O que eles encontram? Qual é a resposta desse povo? Desculpas. E é isso que a gente quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Porque infelizmente nesse tempo, um tempo ao qual o Senhor está às portas, a igreja dessa geração, a igreja desse tempo tem dado muitas desculpas. Muitas desculpas, né? Nós começamos a olhar aqui. Então o que aconteceu? O primeiro, ele diz o quê? O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, né? Então, e o texto vai dizer, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse que comprou uma propriedade e estava indo ver essa propriedade. Então assim, eles já estavam avisados que a qualquer momento o Senhor ia chamar eles para esse banquete. Eles já tinham sido convidados, provavelmente eles já tinham aceitado o convite. Tem até um parênteses que eu queria abrir. Exatamente assim. Na cultura daquela época que nós estávamos estudando agora à tarde, eram enviados esses dois convites. O primeiro convite, ele ia falando a respeito do banquete que seria dado, e quando a pessoa aceitava esse convite, baseado na quantidade de pessoas que aceitaram o convite, se preparava o banquete, porque aí teria uma noção de quantos animais teriam que ser mortos para que fosse preparado aquele banquete. Então o banquete já era preparado baseado naquele que aceitou o convite. O segundo convite, na verdade, era mais um aviso, né? Ele ia para ser avisado aquelas pessoas que já tinham aceitado de que estava pronto. Então o banquete foi preparado baseado nas pessoas que aceitaram o convite, né? Mas que quando chega o servo para avisar que está pronto, elas rejeitam, né? Elas dão desculpas, que era o que estava falando. Então ele começa dizendo: olha, eu comprei uma propriedade e não posso ir, peço que desculpe-me. O outro diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, peço que desculpe-me. O terceiro diz: acabo de me casar, né? Por isso não posso ir. Então as desculpas, elas tinham um fundamento, elas tinham um porquê, mas as pessoas tinham sido convidadas, elas tinham sido escolhidas, elas aceitaram o convite. Elas já teriam que ter se preparado para isso. Elas tinham que estar preparadas para esse dia. E aí o que acontece? Diante das desculpas, né? No 21 diz assim: e o servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se. E as desculpas que nós estamos dando, irmãos, nesses últimos dias, para não servir ao Senhor, para não permanecer na presença do Senhor, para não nos prepararmos para Ele, para não nos achegarmos à mesa do Senhor, ao banquete do Senhor, elas causam ira em Deus. Elas causam ira no Senhor. Porque as desculpas, vamos pegar um exemplo de uma aqui, a primeira: acabei de comprar uma propriedade e preciso vivê-la. Naquele tempo,
Ninguém comprava uma propriedade sem antes ter ido conhecer a propriedade. Então, na verdade, não era uma desculpa, era uma mentira. Ele estava enganando, ele estava querendo enganar, ele estava usando uma mentira para dizer que ele não queria ir. Então, naquele tempo, ninguém comprava uma propriedade sem antes conhecer a propriedade, ir lá, fazer todo o mapeamento, fazer toda uma... E ele diz assim, não, eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Mentira! Porque provavelmente ele já conhecia, porque se ele comprou realmente a propriedade, ele já teria ido vê-la. A outra aqui, ó. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Eu me lembro, até tem uma canção, né, que a gente canta do Morada, né? Que é uma canção bem conhecida que a gente canta, que tem no seu refrão, me despedi dos meus pais, né? Queimei minhas carroças. E essa palavra, essa letra dessa canção, talvez você não conheça, ela se refere a Eliseu. Quando Eliseu foi chamado para o ministério por Elias, o que ele faz? Ele tinha muitas juntas de bois. E quem tinha juntas de bois naquela época eram pessoas que tinham bastante dinheiro, que eram pessoas que tinham grandes propriedades. E o que a Bíblia diz que ele faz? Ele vai lá e queima as juntas de boi e dá a carne, né? E oferece a carne para o povo. Por que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, isso aqui para mim não é mais importante do que o meu chamado, do que estar com o Senhor, do que fazer a vontade de Deus, né? Agora eu vejo aqui esse que foi convidado, ele dizer, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-la. Então ele estava dizendo, as minhas coisas, as minhas riquezas, o meu trabalho, aquilo que é meu é maior, é mais importante do que estar na presença de Deus, do que estar fazendo a vontade do meu Senhor. Porque esse Senhor aqui, que faz o convite, representa o próprio Deus, representa o Senhor na nossa vida, né? E quantas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos? Dizendo que as nossas coisas são maiores do que a presença de Deus, o ministério, o meu chamado, o seu chamado. Estamos colocando as coisas que o próprio Deus nos dá à frente. Mas hoje eu estou cansado, trabalhei demais. Mas isso, mas aquilo. Quais são as nossas desculpas? As nossas desculpas produzem ira no Senhor. É Bíblia, é a palavra de Deus e não é Antigo Testamento, para quem possa dizer, nós estamos no tempo da graça. A graça não é. A graça, ela não invalida aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Então está falando aqui, é na parábola, é Lucas, Novo Testamento. Então isso tem provocado ira, as nossas desculpas têm provocado ira no Senhor. E aí o terceiro chega e diz, acabo de me casar, por isso não posso ir. Então são 3 situações. Primeiro, propriedade, que fala de produção, né? de terreno, de labor, de negócios. Aí fala de juntas de bois, que fala de trabalho em si. Estou indo experimentar, né? Ele ia trabalhar. Isso, ele ia usufruir daquilo que ele conquistou. E aí, o terceiro, acabo de me casar. Casamento fala de família, fala de pessoas que nós amamos, né? Fala de lar, de casa. E ainda ele diz assim, acabei de me casar, por isso não posso ir. Ou seja, ele está falando, é uma coisa particular, é uma coisa muito séria, um casamento, agora é lua de mel, enfim, tudo isso, né? E sabendo que isso aqui é uma parábola, irmão, nós precisamos trazer isso para um contexto prático de vida. E aí o que acontece? O Senhor, daí o servo vai e relata isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente às ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Aqui a gente tem algo muito interessante, porque a gente volta lá naquilo que diz, se eu não me engano, em Isaías, né? Veio para os seus, mas os seus não o quiseram, né? Ele veio para um povo
Ele veio para um povo que estava sendo abençoado. Ele pode ver que os primeiros convidados é um povo abençoado, porque eles estão comprando propriedades, eles estão adquirindo, eles estão casando, né? Eles estão ali vivendo a sua vida na plenitude daquilo que o próprio Deus deu para eles. Mas eles rejeitam o dia do banquete. Eles rejeitam o dia da mesa, o grande dia do Senhor. Deixa eu te falar, querido, Deus nesse tempo, por isso que essa palavra que eu comecei dizendo, que Deus falou para nós nesses dias, que quem está dentro, que achava que estava dentro, está ficando de fora, e quem estava fora, Deus está trazendo para dentro. É isso aqui que Deus está falando nesses dias para nós. Preste atenção, meu querido, pare de dar desculpa. As suas desculpas não são aceitas pelo Senhor, porque Deus conhece seu coração, Ele conhece a sua realidade. Eu, como pastor, posso não conhecer. A pastora, a gente pode até conhecer, mas a gente não tem poder para fazer nada em relação a isso. Mas Deus, Ele conhece a sua realidade. E deixa eu te falar uma coisa, as nossas desculpas, como disse nesse texto, provocam ira. E essa ira faz com que aconteça o quê? Ele venha buscar aqueles que estão fora. Aqueles que talvez estão lá, os rejeitados, como ele diz aqui, traga os pobres, aleijados, cegos e os mancos. Naquele tempo, essas pessoas, eles não podiam estar no mesmo ambiente que outras pessoas. Imagine então numa festa, né? Eles não eram dignos de estar no mesmo ambiente, principalmente de uma festa de um Senhor. Agora, eles foram chamados. Eles foram escolhidos, eles foram trazidos para o meio do grande banquete, para a grande festa. E nós, irmãos? E nós que fomos chamados pelo Senhor, estamos desfrutando, porque esse povo aqui estava desfrutando da bênção de Deus, e rejeitaram o grande dia do Senhor. Na última hora, no último segundo, eles rejeitaram aquilo que Deus estava, o momento, o ápice daquilo que o Senhor tinha preparado. Será que muitos de nós não estamos assim? Eu quero que você reflita na sua casa, que você pense, aonde você estiver ouvindo essa palavra. E até um parênteses que eu quero abrir, é que se nós olharmos os motivos ao qual eles rejeitaram o banquete, não compareceram ao banquete, nós vamos analisar, parecem coisas importantes, né? O primeiro fala que ele comprou terras e que ele vai ter que ir lá para verificar a propriedade que ele comprou. O outro vai falar que ele comprou as 5 juntas de bois, então ele vai lá experimentar. E o outro, ele acabou de casar. E ele quer o quê? Quer estar com a esposa, quer cuidar da esposa. Então, aparentemente, assim, ao primeiro olhar, parece ser coisas importantes. E de fato são importantes. Mas mais importante do que isso que eles estavam fazendo era o compromisso que eles tinham assumido com o Senhor. Porque havia sido feito um convite. E eles haviam aceitado esse convite. Ou seja, eles tinham um compromisso. Então, ainda maior do que aquilo que eles estavam fazendo, era o compromisso que eles tinham. E sabe o que eu vejo? É que muitas vezes nós tentamos nós mesmos acreditar que as desculpas que nós arrumamos são coisas importantes, né? Olhando assim, não, mas o que eu estou fazendo é trabalho, né? Veja, o que eu estou fazendo eu não vou, mas eu estou cuidando da minha esposa, né? É meu casamento. Então nós arrumamos desculpas que nós tentamos convencer a nós mesmos que nós não estamos fazendo coisas erradas, porque são coisas importantes. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra que era quando as coisas importantes roubam as necessárias, né? Nós falávamos sobre Marta e Maria, onde o Senhor chega para Marta e fala: Marta, você está ansiosa, agitada por muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, né? E Marta estava agitada
preocupada com coisas importantes, que eram os afazeres da casa, que era receber bem Jesus, que era receber bem os discípulos, e ela estava apavorada de um lado para o outro, não era com coisas erradas, mas com coisas importantes. Só que mais importante era sentar-se aos pés do Senhor. E aqui a gente vê homens ali dando desculpa de coisas que não eram erradas. Não eram homens que estavam pecando, se envolvendo com coisas erradas, mas com coisas importantes do dia a dia, mas que simplesmente os fizeram rejeitar o banquete do Senhor. Então é um tempo em que a gente tem que estar muito atento. Se nós não estamos tentando nos convencer de que algumas coisas do nosso dia a dia são coisas importantes e não estamos percebendo que estamos rejeitando o banquete que o Senhor está nos oferecendo, rejeitando o convite, o chamado dele para as nossas vidas, porque essa é uma linha muito estreita, que sem a gente perceber, a gente está rejeitando o banquete, a gente está rejeitando o chamado, rejeitando algo tão grandioso, tão precioso, né, sobre as nossas vidas, fazendo coisas que para nós está tudo bem, que está tudo certo. Né? Veja, trabalhar não é errado, cuidar da família não é errado, e não é. Mas a gente precisa entender a prioridade para isso, porque de que adianta eu querer cuidar da minha esposa, da minha família, se eu rejeitar o banquete? A primeira coisa que eu preciso fazer é levar a minha família até a mesa do banquete. A melhor maneira de eu cuidar da minha família é levando ela até a mesa do banquete e não rejeitando o banquete. Então a gente precisa identificar essas coisas na nossa vida, se não tem algumas coisas tomando lugar, ainda que importantes, do chamado de Deus, do banquete de Deus sobre as nossas vidas. Porque que acontece? Esse Senhor se irou-se com a atitude desse povo, e o que ele fez? Foi pegar os excluídos, né? Aqueles que não eram vistos, né, como dignos de estar naquele lugar. Então ele vai e manda o servo, e aí o servo vem e fala: ó, eu já fiz isso e ainda sobrou lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos, pelos valados, e obrigue-os a entrar, porque para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então, o próprio Senhor deu uma sentença para aqueles que rejeitaram, para aqueles que deram desculpa. Nenhum deles vai provar do meu banquete. Irmãos, isso é muito sério, porque essa parábola ela está falando literalmente do grande dia da salvação. Então ele está falando que tem pessoas que não vão provar do banquete dele, ou seja, vão ficar. E aí passou a vida inteira, desfrutou, comprou, vendeu, casou, descasou, teve tudo nessa terra, foi um cara abençoado nessa terra, né? Deus abençoou ele, abastou ele, mas a própria abastança dele fez com que ele recusasse o grande banquete, o grande dia do Senhor, né? Então a gente precisa entender isso nesse tempo, queridos. Prestar atenção naquilo que Deus está nos assinalando, está nos mostrando, realmente parar e prestar atenção. Os sinais estão aí, queridos. Os sinais estão aí, não são poucos, são claros, são evidentes. Eu estava conversando com um biólogo essa tarde e ele estava falando que na Argentina seria impossível estar uma infestação de gafanhoto, porque é inverno, esses bichos eles se reproduzem no calor extremo, o inverno paralisa eles não poderiam estar se movendo, eles não poderiam estar naquela região. Por que eles estão lá? E aí a gente para pensar, a gente não vai buscar estudar, né? A gente não vai. E essa pessoa que estava conversando comigo, ele é espírita, biólogo, e ele estava falando: olha, a Argentina é o maior produtor de trigo, ela é exportadora de trigo. Então a segunda onda daquilo que demonstra o final dos dias
É essa praga de gafanhoto, irmãos. Isso daí é claro para nós, sabe por quê? E isso, o Brasil está sendo mantido nesse tempo. O que está mantendo a economia do Brasil nesse tempo é a agroindústria, é a agropecuária. Então, se não vem uma infestação desses bichos para cá, destrói. É o que está fazendo na Argentina. É o que está destruindo lá. Então, a gente precisa pensar, buscar em Deus revelação, entendimento, porque muitas vezes nós estamos brincando com a nossa salvação, dando desculpas para o Senhor, esfarrapadas, que Ele não se agrada, provoca ira nele. Provoca ira no Senhor. Eu achava que provocava só em mim como pastor, mas provoca no Senhor, a Bíblia está dizendo. Então a gente precisa deixar essas desculpas esfarrapadas, irmãos, e mergulhar no Senhor e buscar a Deus e viver verdadeiramente com o Senhor, sem brincadeira, sem brincadeira. Amém? Então preste atenção, olha só. Aí quando termina isso aí, quando o próprio Senhor fala, eu lhes digo, nenhum deles que foram convidados provará do meu banquete. Aí ele continua dizendo, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só que ele está, logo em seguida que ele está falando que não vai provar do banquete dele, ele diz, e se você quer ser meu discípulo, mas se você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seu esposo, enfim, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que é ser discípulo? É o que muitas vezes nós achamos que somos, de qualquer jeito. Deus não ajeita que a gente seja discípulo de qualquer jeito. Ele não aceita as nossas desculpas, Ele não aceita que a gente viva de qualquer jeito. Deixa eu te falar, meu querido, em nome do Senhor Jesus, com muito amor no meu coração pela sua vida, pare de brincar. Preste atenção naquilo que Deus tem falado. Depois eu sigo brincando, o pastor pegou, o pastor foi duro. Não sou eu, meu irmão, é a palavra de Deus. A única coisa que eu quero é estar lá com o Senhor e ver você lá, ver sua família, ver sua casa, todos lá. Então para de brincar de ser crente, para de brincar de ser cristão, para de flertar com o pecado, para de ficar dando desculpas para o Senhor. Ele não aceita mais isso, não é mais tempo. Ele está buscando aqueles que estão lá na sarjeta, aqueles que estão lá perdidos ainda. E olha só, interessante que tem uma palavra aqui que eu e a pastora fomos buscar o entendimento nela, porque ele diz assim, no 23, então disse o Senhor ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. A gente ficou pensando, mas por que obrigar? E a gente foi ver a raiz dessa palavra, né? A tradução original dessa palavra, a intenção dessa palavra não é obrigar, de pegar e forçar no sentido de como é que eu posso dizer? Independente de você querer. De independente de querer ou não. É forçar, faça o possível e impossível. Convença-os. Impulsione. Trate de convencê-los com todas as suas forças para que eles entrem. Use de esforços. E aí eu lembro da palavra de Deus que diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aleluia! Então se esforce para estar na presença de Deus, se esforce para buscar o Senhor, se esforce para estar no grande banquete de Deus. Não é fácil, irmão, porque aquele que não toma a sua cruz, não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, diz o Senhor. Tem muita gente abandonando a cruz, tem muita gente abandonando o discipulado, tem muita gente abandonando a sua vida espiritual, tem muita gente brincando, tem muita gente achando que agora a gente não precisa de igreja, não precisa... Meu irmão,
você está indo para um caminho de perdição, um caminho de desculpas diante do Senhor que vai te levar para um lugar que não é o lugar que Deus preparou para você. Então, em nome de Jesus. A ira que é causada, esse homem ele fica irado, não, nem tanto pelas essas pessoas terem rejeitado o convite, mas primeiro porque elas aceitaram. Então ele já havia preparado algo para elas. Então elas quebraram ali um compromisso que elas já haviam feito. E segundo, porque as desculpas, né, que foram dadas não eram verdadeiras. Porque quando se analisava ali os fatos, sabia que não era bem assim, né? Que, como o pastor falou, acabei de comprar uma, vou lá verificar. E sabia que não se verificava nada depois de comprado, sim antes. Então, da mesma forma com a junta de bois. Outra questão do casamento, o banquete duraria algumas horas. Ficava muito claro de que ele poderia deixar a esposa por alguns momentos e estar lá. Também naquela época não se era muito comum mencionar a família, mencionar esposa numa conversa. Então ficava muito claro de que isso era desculpa esfarrapada. Então é isso que provoca a ira naquele homem. Então o que a gente vê aqui Jesus falando? Que essa ira ela é gerada quando a gente dá desculpas que na verdade não são verdadeiras. A gente usa de coisar o meu trabalho, a minha família, mas a gente sabe que lá no fundo a gente pode sim negociar esse tempo. Como ainda que fosse verdade, comprei uma terra, vou lá verificar. Ele podia verificar depois. Ainda que fosse verdade dos bois, ele podia deixar para fazer isso em um outro momento. Aquele homem podia deixar aquela esposa por algumas horas. Assim somos nós, né? O banquete aqui nesse texto está falando literalmente da volta de Jesus e daquilo que ele tem preparado para nós. Mas o banquete ele também representa a palavra de Deus, a presença de Deus. O banquete de vinho representa o Espírito Santo de Deus, representa comunhão, representa relacionamento, mesa posta. Então, também a gente pode estar relacionando esse banquete com a comunhão com o Senhor, né? Com a mesa, com o relacionamento, com a presença de Deus. E a gente muitas vezes está trocando isso, dando desculpas, colocando outras coisas no lugar, ao invés de ter esse tempo de mesa, de relacionamento, de comunhão com Deus, onde Ele está nos oferecendo um banquete. Existe uma mesa posta para cada um de nós e a gente está para lá e para cá, correndo atrás de coisas que já está na mesa para nós. A gente está para lá e para cá, tentando na força do nosso braço conquistar coisas onde o Senhor já preparou uma mesa, a mesa está posta, tudo que a gente precisa está sobre essa mesa e Ele está ali esperando. E a gente é aquele convidado que simplesmente rejeitou, porque priorizou fazer as coisas na força do próprio braço. Então o Senhor está nos chamando a atenção a isso também, porque no fundo a gente sabe o que realmente é desculpa esfarrapada, né? No fundo a gente sabe quando a gente realmente não pode e quando a gente realmente pode, é quando a gente não quer, exatamente. A gente sabe. No fundo, às vezes a gente tenta convencer a gente mesmo. Às vezes nós não tiramos um tempo para falar com o Senhor, não tiramos um tempo para mergulhar na sua palavra e para ter um relacionamento mais profundo, para estar na casa do Senhor, para estar nos cultos. E aí a gente fica tentando convencer a gente mesmo. Não, mas essa semana foi muito trabalho, essa semana eu tive que isso, eu tive que aquilo. Mas no fundo, a gente sabe que se a gente quisesse, a gente teria priorizado esse tempo. E é exatamente isso que causa a ira nesse homem. É o fato de que aquilo era uma desculpa, mas que no fundo não era 100% verdade. Eles poderiam abrir mão desse tempo para estar naquele banquete.
Então a reflexão, né, que a gente passa para vocês, para nós também, é quanto a isso, né? Será que os argumentos que a gente tem usado para não entrar nesse lugar, para não estar na presença de Deus, para não ter esse momento de comunhão, de relacionamento, será que esses argumentos não têm sido desculpas? Se nós pararmos e analisarmos, realmente são argumentos, são 100% verdades na nossa vida? Ou se eu parar e pensar e analisar, eu vou ver que se eu quiser, eu consigo sim. Eu consigo esse tempo, eu consigo um tempo para a mesa, eu consigo um tempo para o relacionamento, eu consigo participar, entrar nesse lugar. Porque isso é uma coisa que a gente precisa entender, que existe um banquete que o Senhor está preparando para nós lá na glória, mas se eu não participar do banquete que Ele também está preparando, que Ele tem todos os dias preparado aqui para mim, eu não vou participar do banquete maior. Verdade. Que é o que tem, que está lá, que Ele já foi preparar para nós, eu acredito que já está pronto, né? Que a qualquer momento Ele nos chama, a qualquer momento o servo vem e fala, está pronto. E a verdade é que o pretexto igreja, né, reunião, congregação, é para provar um pouquinho daquilo que nós vamos viver, né, eternamente. Ou seja, reunidos, unidos com o Senhor para adorá-lo, né? Porque na verdade a igreja é isso. Talvez a nossa mentalidade de igreja ainda não é correta, porque a gente acha que igreja a gente vai lá para fazer qualquer coisa menos adorar o Senhor, menos presentear a Deus com a nossa vida, né? E só que isso, irmãos, talvez há um tempo atrás, há anos atrás, a gente podia falar assim, nós temos tempo ainda, nós podemos, né, viver, podemos viver de uma forma, tem tempo para a gente depois se arrepender, enfim, mas tudo que está acontecendo está apontando para uma vinda do Senhor muito em breve. E será que quando vier o Senhor, o próprio Jesus falou, né? A própria palavra diz, né? Quando vier o Senhor, achará fé na terra, né? Achará fé na terra quando vier o Senhor. Ou seja, o que é fé? É continuar vivendo os princípios do Senhor, adorando o Senhor, vivendo a presença de Deus. Infelizmente, as nossas desculpas elas não vão servir. Os nossos argumentos eles não vão servir para o Senhor. Você pode dizer, mas eu estava preocupado com A, com B, eu estava fazendo as minhas coisas. Não adianta pedir desculpa, porque todos esses aqui que falaram aqui, que tinha alguma coisa para fazer, que deram uma desculpa, eles chegam no final e falam, desculpe-me. Desculpas, irmãos, não vão amenizar. E antes que alguém diga, mas Deus ele não é Deus de ira, é Deus de amor. Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça, né? E em Apocalipse vai dizer que nos últimos dias derramará do cálice da sua ira sobre a terra. Em Tiago vai dizer, horrenda coisa, Hebreus acho, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então Deus é um Deus de justiça, sim. Então Ele tem nos abençoado, Ele tem te abençoado com fôlego de vida, Ele tem te dado bênçãos sem medidas, irmãos. Então a gente tem que ter um tempo do Senhor, tem que estar no banquete do Senhor, né? Eu tenho falado nesses últimos dias e tenho pregado isso primeiro porque eu amo a vida dos irmãos. Nós amamos a sua vida. Nós queremos ver você bem, nós queremos ver você na glória, nós queremos ver você com o Senhor quando Ele voltar, né? Então a gente pega no pé, a gente fica em cima. Mas também, porque eu vou ser cobrado se eu não pregar, irmão, ai de mim, como diz Paulo, ai de mim se eu não pregar o verdadeiro evangelho. Eu posso vir aqui e ser um cara otimista e positivismo, e fazer positivismo aqui ao invés de jogar a palavra de Deus. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Talvez alegre o seu coração, te traga uma paz momentânea. Mas se você entender que essas palavras são palavras de vida eterna, assim como Pedro entendeu que as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna, você vai desfrutar disso, em nome de Jesus. Agora, para de dar desculpa, em nome de Jesus Cristo. Para de inventar argumentos, a palavra desse dia é prioridade. Priorize o Senhor, priorize as coisas do Senhor, priorize o teu relacionamento com o Senhor. Porque
Porque se você priorizar isso, pode ficar tranquilo, ainda que você não vai ver as suas terras, ainda que você não teste as suas juntas de bois, ainda que você não tenha tido tempo no seu casamento ali, ilustrado nessa palavra, Deus vai cuidar de tudo. Deus não vai fazer você padecer no seu arado, na sua terra. Deus não vai fazer você comprar coisas que você não vai poder desfrutar. E Deus não vai te dar uma família, porque casamento fala de família, que daqui um tempo vai ser destruída, porque você colocou primeiro Deus na sua história. É o que está falando aqui. Prioriza Deus, prioriza a presença dEle, prioriza a glória dEle, prioriza aquilo que é do Senhor, né? Romanos vai dizer: buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todos os desejos da terra, né? Todas as preocupações da terra, elas serão supridas no Senhor, na sua vida, em nome de Jesus. Uma das coisas que a gente também comentou, que é interessante nessa parábola, é que ela vai dizer que o Senhor deu a festa e pediu para o servo ir convidar. E nós falamos aqui no início que esse Senhor, o servo representa Jesus, né? Deus, quem faz o banquete, Jesus que vem, e esse primeiro convite foi quando ele morreu e entregou a sua vida por nós, né? Esse primeiro convite a aceitá-lo, né? Esse foi o primeiro convite que foi feito. E o interessante que quando ele foi para os céus, ele nos deixou como discípulos, como servos dele, para continuar a obra dele aqui na terra. Ou seja, para fazer aquilo que ele fez. Então, olhando dentro desse contexto, hoje, esse servo somos nós. Esse servo que saía fazendo convite, porque lá no versículo 23, no 22, vai dizer assim, ó: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda tem lugar. Ou seja, nós deveríamos ser aqueles que aceitaram o convite, mas que sabe que ainda existe mais lugar e que deveria estar chamando, como está no versículo 23, quando a palavra diz lá obrigando, mas que a gente entendeu o significado, que é ser, ou seja, impulsionando, fazendo com que mais pessoas possíveis, se esforçando para que os lugares nesse banquete aumentem, né? Que essa casa se encha. Ou seja, muitas vezes ao invés de a gente estar ali como esse servo, convidando mais gente, fazendo o possível para trazer mais gente para esse banquete, nós somos aquele que está rejeitando o banquete. E é isso que essa reflexão a gente precisa fazer. Senhor, eu não posso ser aquele que rejeita. Eu tenho que ser aquele que aceita e que convida mais um e que traz mais um, para que a mesa esteja completa. Então, assim, não basta só aceitar o convite, a gente ainda precisa ser aquele que vai atrás, aquele que vai impulsionar outras pessoas a receber, que vai convencer, né, através do Espírito Santo de Deus, a mais pessoas a participar desse banquete, a mergulhar no que o Senhor tem. E aí eu vejo os níveis, né, que nós poderíamos estar. Muitos de nós já deveríamos estar indo atrás das pessoas, indo atrás daqueles, motivando-os a conhecer e a desfrutar desse banquete. E a gente ainda está lá no começo, dando desculpa. Ainda está lá inventando coisas, deixando de estar nesse lugar, quando nós já poderíamos estar participando da mesa e ainda convidando mais um e ainda trazendo mais um, né? É um tempo que o Senhor quer que nós cresçamos, que a gente desenvolva, que a gente... É por isso que as palavras têm sido tão duras, porque para crescimento as palavras são duras. Quando no começo, né, da conversão, é uma palavra mais branda. Nós falamos, acho que quinta-feira passada, né, quando ainda somos meninos, como que Paulo fala?
Quando era menino, pensava Quando era menino, nas coisas pensa- de menino. Isso. Depois, quando ele cresce, ele pensa nas coisas de... Exatamente. Eu acredito que nós já passamos dessa fase de menino. Então agora a palavra ela é mais forte, ela vem, ela bate, ela dói. Mas por quê? Porque é essa palavra que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer amadurecer, entender o que o Senhor está falando. É essa palavra que vai nos fazer participar do banquete que o Senhor está preparando lá na glória. É essa palavra que ainda que dura, mas é aquela que vai gerar em mim frutos dignos de arrependimento. Aleluia. E esse é um tempo de fruto digno de arrependimento. Esse é o tempo em que o Senhor está nos chamando para o arrependimento. Então que nós possamos nos colocar na presença do Senhor hoje e falar: Senhor, que eu não seja apenas aquele que não rejeita, né? Aquele que aceita, mas que eu seja o servo que vai convocar, que vai trazer, que vai impulsionar outros a participarem desse banquete, porque ele não é só para mim e para Amém. você. Amém? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que precisam, estão ansiosas por esse lugar e só está esperando que alguém oriente, que alguém mostre o caminho. A gente está vendo aqui um trecho onde fala dos coxos, onde fala dos mancos, os cegos. Essas aleijados, pessoas, o aleijado ele não ia conseguir chegar à mesa sozinho. O cego ele não vai conseguir chegar à mesa sozinho. Ele precisava de que alguém fosse lá e o levasse, o carregasse. Nesse tempo o Senhor precisa de pessoas que façam aquilo que o servo fez. Tem pessoas que não vão conseguir chegar à mesa sozinho. Tem pessoas que estão como esses aleijados, não vão conseguir chegar e precisam de mim e de você. Mas para isso, nós temos que estar disponíveis para estar à mesa. Nós precisamos estar com tempo para isso, porque se eu tiver, eu estou trabalhando, eu estou cuidando da junta de boi, eu acabei de casar, eu não vou ter tempo para isso. Eu não vou participar da mesa e eu não vou conseguir levar alguém a participar da mesa. Então que nós possamos refletir quanto a isso. A Bíblia diz assim, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Haviam muitos que foram chamados, convidados, mas os escolhidos foram depois. Porque os que são chamados muitas vezes são rejeitados. Rejeitam, né? Eles rejeitam o chamado. E aí o Senhor tem que chamar os rejeitados que assumem o compromisso, né? Então, volto lá, se eu não me engano, em Isaías, que diz que veio para os seus, mas os seus não quiseram, né? Rejeitaram. Então pensa bem, querido, em nome de Jesus. Pensa bem, porque nós estamos na reta final aqui na terra. Estamos na reta final. E o grande dia do Senhor está se aproximando. Então pensa na sua vida, pensa quem você já foi, quem você é e quem você quer ser, né? Pensa, reflita se você não está rejeitando aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque estamos falando do grande dia, do banquete, mas a grande verdade é que todos os dias Deus tem um banquete para nós. Todos os dias, quando acordamos, o Senhor prepara o banquete para nós. Prepara uma mesa. Então, escolha viver na mesa do Senhor, na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós amamos sua vida, nós amamos a sua casa, nós amamos sua família. E porque amamos vocês, nós temos que falar a verdade, em nome de Jesus. Por amarmos vocês, a gente está tentando, impulsionando vocês para esse banquete. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque nós queremos que vocês tenham fôlego de vida, um fôlego para voltar. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que esse tempo tem produzido, né, em muitos uma frieza, mas lute contra ela. Lute contra a frieza, lute contra o desânimo, lute contra os pensamentos ruins. A gente tem que lutar, irmão, em nome de Jesus. Tem que levantar a cabeça e falar: não, eu vou continuar a caminhada, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar na presença de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Porque senão, irmãos, aí sim nós seremos pegos desprevenidos, desavisados. Desavisados não, desprevenidos, né? Como a gente vai ver das parábolas das lâmpadas, né, das noivas.
que elas foram pegas desprevenidas, cochilando. Das 10 virgens. Elas foram pegas cochilando e sem óleo. Então preste atenção, faça uma autorreflexão, veja se realmente, né, você não está se entregando, não à pandemia, não ao medo da pandemia, mas aos seus argumentos, às suas desculpas. Né? O pastor pode aceitar suas desculpas, porque não tem o que fazer. Né? Eu vou fazer o quê? Se você fala para mim, pastor, é isso? Amém, filho. A palavra nós estamos pregando, nós estamos ensinando, né? Olha, glória a Deus pelas lives, que se a gente pudesse levar para Deus, porque o dia que Deus vem cobrar, fala, não, mas aqui na live, que dia que é hoje? Nem sei, 24. 25. No dia 25/6, tá aqui a live, ó, tudo que eu falei, ó, tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, tudo que nós ensinamos. Olha lá, tinha 14 pessoas, claro, tem 14 aparelhos, né? Mas a gente sabe que tem famílias assistindo, então tem alcance de muito mais. A gente ensinou, a gente falou, então sobre a nossa vida não cairá essa negligência, né? E você que está ouvindo já não é mais inocente, né? Em nome de Jesus. Então quero que nós vamos encerrar, porque o propósito a gente está querendo fazer uma horinha só, 9 horas, 9h03. Então a gente vai encerrar em nome de Jesus. A gente quer encerrar orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua vida, né? Uma oração de fortalecimento sobre você. A gente, antes de encerrar aqui, a gente vê duas situações. Na primeira, os convidados para esse banquete, eles estavam, se você olhar, eles se colocam numa condição em que eles rejeitam o banquete porque é como se eles se achassem autossuficientes. Eu não preciso disso, eu tenho coisa mais importante para fazer, digamos assim, né? E no segundo ali, quando vai atrás dos coxos, os cegos e mancos, a gente já vê uma outra classe onde essas pessoas com certeza não participavam porque não se sentiam dignas para isso, né? Não se achavam aptas para estar nesse lugar. E a gente tem esses dois tipos de pessoas hoje. Aquelas que se colocam no lugar de acham que já são boas o suficiente, e aquelas que perdem a motivação e acham que talvez aquilo que elas carregam, que elas fizeram, o histórico de vida, o que elas estão passando, não as... como que eu posso dizer? Não as classificam, digamos assim, para que elas estejam nesse lugar. Mas foi alguém ali, e para essas que pelo menos se achavam indignas, né, e as carregou, as trouxe de volta. Então, nesse tempo, o que tem te afastado de repente, você tem se sentido afastado da presença de Deus, você tem se achado indigno de estar nesse lugar. Às vezes quando nós nos afastamos do Senhor, quando a gente rejeita um convite, de repente a gente fica envergonhado, a gente tende a se esconder. E eu quero dizer para você que você não precisa se sentir assim ou ficar se escondendo. Se é um tempo em que você tem se sentido indigno, tem se sentido fraco, tem se sentido sem condição de estar nesse lugar, né? Nós estamos aqui como pastores. Procure alguém que você confie e peça ajuda. E peça, eu tenho entendido a palavra, eu quero estar nesse lugar, mas eu não estou conseguindo. Eu não tenho forças, eu estou me sentindo como esse aleijado, eu estou me sentindo como esse cego, eu estou me sentindo... E a gente vai dar as mãos um para os outros e a gente vai caminhar. Porque foi isso que esse servo fez. Ele pegou na mão daquele que não conseguia e carregava. O que você não pode é aceitar essa condição de eu não consigo e aceitar ficar nesse lugar. Verdade. Se você está se sentindo assim, conversa com a gente, manda uma mensagem: pastora, dá um pulinho aqui essa semana, a gente está precisando de ajuda.
Eu estou me sentindo assim. Eu sei que o Senhor tem um banquete preparado para mim, mas eu não tenho força para chegar nesse lugar. Eu não estou conseguindo. Estou me sentindo como o cego, como o aleijado. E a gente está aqui para ser esse servo que vai buscar, que vai pegar na mão e que vai te ajudar. E eu tenho certeza que diversos outros irmãos também têm esse coração. Então não sofra sozinho. Não se coloque nesse lugar sozinho. Nos chame, né? Exatamente. Todos têm o nosso telefone, todos têm o nosso né, WhatsApp. Então, se você precisa, né, de uma palavra, de uma oração, né, de, sei lá, qualquer coisa, irmãos, nós estamos à disposição em nome de Jesus. Nós não queremos ver você esmorecer, se afundar, né? Às vezes a gente vê muita como é que eu posso dizer? Fugiu da mente a palavra. Muita humildade, né, em oferecer ajuda. Mas a gente não vê, às vezes, humildade em pedir ajuda. E o primeiro caso é aquele que bateu no peito e falou, não, eu não preciso, e ele rejeita o convite porque ele acha que ele tem coisa melhor para fazer. É o que no final o Senhor fala, os convidados, esses não vão provar do meu banquete. Não vão provar, gente. Agora aquele que fala no final, não, eu não consigo, eu sou indigno, eu não tenho condição de chegar, ele envia alguém para ir lá e carregar. Trazer. Então a gente precisa rever, pensar em relação às vezes ao orgulho que a gente carrega dentro de nós. Porque às vezes a gente tá como um aleijado, como cego, não tendo força, mas está batendo no peito como rico, achando que o que tem já é o suficiente, já basta. E para esses, infelizmente, o Senhor vai falar, ó, do meu banquete não vai provar. Um dia eu falei algo e ficou gravado, né? Que às vezes a gente muitas vezes nós queremos ser somente o profeta do Vale de Ossos Secos. E às vezes nós somos os ossos secos do Vale do Profeta. Então, nem sempre nós somos o profeta. Nem sempre que ele profetiza, né? Às vezes eu sou o osso que está todo desconjuntado. Eu sou o osso sequíssimo. E isso não é problema, porque tanto Deus é poderoso para usar o profeta, para profetizar, quanto aquele para levantar e tornar um exército os ossos sequíssimos. Então, não importa como você está. Não importa quem você é. Em ambos os casos houve vida. Em ambos os casos houve vida e Deus operou. Em ambos os casos. Então, queridos, em nome de Jesus, de ficar aí sofrendo, isolado em casa. A gente tem irmãos que estão isolados, mas não é por causa da pandemia. A gente sabe que tem irmãos que estão isolados por causa de fragilidades da alma, fragilidades na sua alma. Ficou chateado, ficou magoado, está ferido, está ali com alguma situação e não quer se abrir, não quer pôr para fora. Irmão, põe para fora, porque senão você vai ficar com isso no seu coração e vai ficar aqui. Jesus vai voltar e não vai te levar. Não vai provar o banquete. Porque Jesus não vai levar ninguém. Não vai levar ninguém que não desejou ser curado. É romper, né? Romper o orgulho do coração e falar, Senhor, eu preciso. Às vezes romper com orgulho e falar, olha, hoje eu sou o osso. Hoje eu sou o osso e eu preciso que alguém profetize sobre a minha vida. Sim. Porque tem hora que você vai profetizar sobre o vale de ossos secos, mas tem hora que você vai falar, profetiza sobre mim, porque hoje eu sou o osso sequíssimo. Eu sou o osso. E a gente precisa ter humildade para isso, porque quando a gente tem, o Senhor envia um servo. O Senhor envia, e essa palavra está muito clara em relação a isso. Mas a gente precisa romper, né? Às vezes existe uma cobrança da nossa parte como pastores. Eu estou assim, assado, o pastor e a pastora não vem me ver, não vem me visitar, não sabe do meu problema. Primeiro de tudo, nós estamos num momento em que a gente pensa, pelo menos, que as pessoas todas estão isoladas por uma situação. Se eu não souber que existe outra situação por trás disso, a gente vai achar que é um simples resguardo pela pandemia. Mas, né, se vocês compartilharem o problema, a gente vai poder ajudar. Então tem coisas que é preciso falar. Nem tudo a gente sabe, nem tudo nos é revelado, né? E tem coisas que o Senhor quer romper com orgulho mesmo, que a gente abra o coração, a gente coloque para fora, para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos sare, porque eu creio que está muito próximo à mesa do Senhor.
E eu quero participar dessa mesa. E eu tenho certeza, e eu quero que você esteja lá comigo. Em nome de Jesus. Eu Nós quero. queremos aqui, eu vou lançar um desafio aqui na sua vida. Olhando aí no seu olho, mesmo que eu não estou vendo, mas eu sei que está olhando para o celular. Ou se você está ouvindo, eu quero lançar esse desafio no seu ouvido. Em nome de Jesus. Meu irmão, você que está aí, está com algum problema, com alguma situação, com algo no seu coração, com algo na sua vida, seja com a gente, ou seja com pessoas, ou seja com você mesmo, ou seja com a sua casa, e não consegue pôr isso para fora, em nome do Senhor Jesus, entre em contato conosco. Entre em contato comigo, entre em contato com a pastora. A gente vai na sua casa, a gente vai lá na igreja, a gente vai orar com você, a gente vai chorar com você, em nome do Senhor Jesus. Mas limpa seu coração, põe para fora. Nós estamos aqui com o coração aberto nessa noite, né? As palavras são duras, mas como a gente disse, é porque a gente ama você. A gente ama a sua casa, a gente ama a sua família. Então a gente não quer ver você lá com um sorriso, talvez, vou pro culto, chegar lá, sorrir pra gente, mas por dentro está destruído. Não, a gente está aqui para ajudar você a resolver seu problema. Com Deus, mas a gente precisa que você dê o passo. Em nome de Jesus. Para que da mesma forma, depois você seja um canal de bênção para ir lá e buscar aquele que está precisando. Naquilo que você foi curado e sarado, você tem autoridade para curar e sarar. Amém. Em nome de Jesus. Mas tudo começa na humildade, tudo começa com um sentimento de rejeitar qualquer coisa. Por isso que nós falamos, deixa o argumento de lado, queridos. Deixa as desculpas de lado. Em o nome de Jesus. Amém? Amém. Em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui por você, mas o desafio está lançado. Eu quero ver a sua mensagem chegando, falando, pastor, eu preciso de ajuda. A minha casa precisa de oração, a minha casa precisa. Nós vamos. Eu quero deixar aqui algo bem audível e bem certo. Às vezes as pessoas, o pastor trabalha, às vezes a gente posta ali. A gente posta, eu posto onde eu estou, às vezes trabalhando, até por questões de segurança. Que às vezes eu não tenho como falar, então, o pastor teve tal hora em tal lugar, enfim. Mas o meu trabalho, entre aspas, a minha função, o meu chamado é pastor. Se você falar para mim, eu posso ter 10 viagens essa semana. Se aparecer aqui 10 pessoas querendo agendar, eu não vou para as viagens, eu vou na sua casa, eu vou aí te atender. Nós vamos aí orar com você, nós vamos, se preciso, a gente passa o dia, passa a noite, não importa. Nós estaremos com você, em nome de Jesus. Então não tenha receio de mandar mensagem, de nos falar, em o nome de Jesus, né? Quem me conhece sabe que a gente não mede esforços para estar junto, né? A gente não fica indo à toa, vamos dizer assim, sem sentido, sem... Mas se você falar para o pastor, eu quero ajuda, nós vamos estar com você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Claro que você tem que saber que tudo aquilo que você vai precisar ouvir, nós vamos falar. Através do Espírito Santo, com lágrimas nos olhos, com amor no coração, mas o que é preciso você ouvir para que você saia desse lugar, você vai ter que ouvir. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, que você reflita nessa palavra, mergulhe nela, medite nela, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele continue essas palavras que eu e a pastora liberamos aqui, esse texto, ele fique na sua mente, em nome de Jesus. Se for para gerar fruto, que você perca o sono essa noite, em nome de Jesus, mas que você fique mergulhado, que o Espírito Santo fique trabalhando em você, em nome de Jesus Cristo, para que você se levante, para que quando Jesus falar, opa, chegou o dia, você não tenha argumentos e nem desculpas, você largue tudo e vá com Ele. Queime suas carroças, deixa seu pai e sua mãe, despeça deles, despedir meus pais, me despedir dos meus pais, queimei minhas carroças. Qual que é o outro? Abandonar as riquezas, E abandonar as riquezas, abandonar aquilo que você acha que tem valor. Nada mais valoroso que a sua salvação, do que o seu tempo com Deus, do que a presença do Senhor. Amém?
Se você puder ir na sua casa, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, nós vamos orar para a gente encerrar essa live em o nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Senhor, com essa palavra a vida do teu povo. Cada um deles, Pai, cada um dos irmãos que estiveram nessa live, que ouviram talvez um pedaço, um trecho, mas que o teu Espírito Santo, Pai maravilhoso, leve a revelação, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, para que essa palavra ela frutifique na vida dos nossos irmãos, em o nome de Jesus, que ela seja uma resposta, que ela seja, Pai, um bálsamo, que ela seja, Pai, uma mão levantando, Senhor, muitos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. E que possamos, Pai maravilhoso, estarmos juntos nesse banquete, Deus, ao qual Jesus foi preparar. Quando ele subiu, ele falou: estou indo preparar morada, estou indo preparar um banquete, estou indo preparar galardões para a minha igreja, para os meus filhos. E nós queremos estar juntos nesse lugar, inaugurando a Nova Jerusalém, a cidade santa do Senhor, aquele lugar que o Senhor preparou para nós, está preparando. Eu creio que já está preparado, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nós, Pai maravilhoso, queremos ver os nossos irmãos, nossos amados irmãos, queremos estar com eles lá, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles possam, Pai maravilhoso, fazer uma reflexão, uma autoanálise da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. E que eles possam, Pai maravilhoso, aonde eles estão, progredir rumo ao alvo que é Cristo Jesus. É o que nós oramos e já te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você não traz para sua mesa um estranho. Você não traz para sua mesa alguém que você não conhece, alguém que você não tem um relacionamento, que você não tem uma afinidade. Você traz alguém para a mesa que você quer uma aproximação, alguém que você quer se relacionar. Ainda que você não conheça, mas se você traz para sua mesa, é porque você tem intenção de ter um contato mais próximo, um relacionamento, de estreitar laços. Não é assim? Quando a gente não conhece muito alguém e eu falo, eu vou chamar para almoçar na minha casa, vou chamar para jantar comigo, é porque eu quero estreitar laços, é porque eu quero conhecer. A gente só traz pessoas para a nossa mesa porque a gente quer se relacionar. O Senhor está te chamando, está nos chamando para essa mesa, para que a gente conheça mais dele, para que os nossos laços se estreitem, para que a gente desfrute mais dele, para que a gente o conheça, para que a gente desenvolva um relacionamento. Então é para isso que ele está te chamando nesse tempo. Aleluia. Que o Senhor, ele quer que nós estreitemos os laços com ele. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Amamos em nome vocês, de Jesus. Viu? Deus abençoe vocês. Tem uma galerinha que entrou aí depois, né? Tem uma galera. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vocês tenham um final de semana poderoso. E domingo, 18 horas, amém? Quem que foi? Semana que vem tem sorteio na live. Ai, que mentira. Sorteio de uma vaga no céu. Com as lives agora é tudo com sorteio, né? O céu da boca do leão. Vamos fazer um sorteio para quem não perde live nunca. Verdade. E a gente tem a Sandra, acho que é a primeira que... a Sandra, a irmã Ana. A irmã Ana também, ela não perde live nunca. Glória a Deus. Queridos, amém, gente. Deus amamos abençoe. vocês, viu? Vamos deixar vocês descansarem, que muitos de vocês tiveram um dia, né, bem cheio, mas que essa palavra continue gerando fruto, né? Em nome de Jesus. E dizer que nós amamos vocês e que estamos à disposição daquilo que vocês precisarem, tá bom? Amém. Fiquem na paz, que tenham um final de semana poderoso. E que estamos o Senhor... com o bazar aberto, Bazar, passa lá, dá uma olhada, tem bastante coisa nova. Vai glória lá, coisa nova que chegou. Amém. Só Amém? quem não é do grupo de risco pode ir, viu? É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo do gordo. Beijo da magra. Tchau.